O atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com o Marcelinho e Deolane, Deolane articulou um atentado agora pro filho do Bolsonaro. Peraí, Misa, o que você tá falando aí, hein? Misa, ó, rapaz, achando claro que é responsabilidade do MC Misa, ele tá aqui na condição de entrevistado, não é opinião do canal. Ô Misa, você tá falando que a Deolane mandou um atentado contra o filho do Bolsonaro, é isso mesmo? Deolane estaria articulando com o PCC um possível atentado contra o Flávio Bolsonaro? Calma, porque foi exatamente essa acusação que explodiu na internet e acabou gerando uma reação tão séria que o caso chegou até a polícia do Senado Federal. E quando eu vi essa história pela primeira vez, eu achei que fosse apenas mais um boato qualquer das redes sociais. Só que a repercussão foi bem maior do que tudo isso. Eu fui atrás de tudo que já foi divulgado sobre o caso e eu vou te mostrar exatamente de onde que surgiu essa denúncia, quem fez as acusações, o que foi dito e por que essa história colocou novamente o nome da Deolane no centro de uma treta ainda maior. Fica comigo até o final porque você vai entender o que realmente existe por trás dessa acusação, qual foi a reação de Flávio Bolsonaro e qual foi o posicionamento da defesa da Deolane. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A situação da nossa queridíssima Deolane parece ficar cada vez mais complicada. A cada nova atualização surgem informações que acabam desgastando ainda mais a imagem dela e aumentando a repercussão em torno do caso. Mas agora apareceu uma história que sinceramente pegou muita gente de surpresa. Nesta última quinta-feira surgiu uma verdadeira bomba e, pelo menos à primeira vista, algo que parece ainda mais grave do que todas as acusações anteriores envolvendo lavagem de dinheiro e ligações com o PCC. O que aconteceu foi o seguinte: a Polícia do Senado Federal registrou um boletim de ocorrência solicitando que a Polícia Civil apure informações sobre um possível atentado contra o senador e possível candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. E sabe quem que estaria sendo apontada como uma das pessoas por trás dessa suposta articulação? Sim, a própria Deolane. É uma acusação que chamou a atenção justamente pelo tamanho da gravidade e pelo nível de repercussão que isso pode gerar. Bizarro, né? E a Polícia Legislativa do Senado registrou um boletim de ocorrência para apurar a suspeita de que a influenciadora digital, a Deolane Bezerra, estaria planejando um atentado contra o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. Segundo o documento ao qual a Veja teve acesso, as ameaças foram expostas pelo funkeiro MC Misa durante uma entrevista. No vídeo anexado ao pedido de apuração, Misa afirma que Deolane, juntamente com outros indivíduos, estariam planejando o assassinato de Flávio. Segundo o Senado, a medida tem como objetivo dar início aos procedimentos cabíveis diante da gravidade das informações que chegaram às autoridades. A denúncia sobre esse suposto atentado partiu do funkeiro Misael Rangel da Silva e Souza, mais conhecido como MC Misa, durante uma conversa no canal de TikTok do Frank, aquele mesmo que afirma ser ex-integrante do PCC, ele declarou ter conhecimento de um plano que teria como alvo o senador Flávio Bolsonaro e afirmou que tudo estaria sendo articulado por Deolane. O caso ganhou ainda mais repercussão depois que a revista Veja divulgou a existência dessa ação da Polícia do Senado. Pouco tempo depois, diversos veículos importantes do país também passaram a noticiar o assunto. Voltando ao que foi dito aí pelo MC Misa, ele afirmou que esse suposto plano já seria comentado por pessoas ligadas ao meio do funk. Segundo ele, uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro em uma futura disputa presidencial desagradaria tanto pessoas que, nas palavras dele, Deolane carrega junto com ela, quanto setores também da esquerda. São declarações aí extremamente pesadas e que naturalmente acabaram chamando a atenção pela gravidade das acusações feitas durante a entrevista. O atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com o Marcelinho e Deolane, Deolane articulou um atentado agora pro filho do Bolsonaro. Então são situações que a gente do mundo do funk sabe tudo. A gente sabe o que tá acontecendo. Peraí, Misa, o que você tá falando aí, hein? Misa, ó, rapaz, achando claro que é responsabilidade do MC Misa, ele tá aqui na condição de entrevistado, não é opinião do canal. Ô Misa, você tá falando que a Deolane mandou um atentado contra o filho do Bolsonaro, é isso mesmo? Contra o Flávio Bolsonaro, porque sabe que se o Flávio correr risco de ganhar, é uma fera danada, tanto para a esquerda quanto para pessoas que ela carrega junto com ela, entendeu? Não tô falando do crime, eu não tô ligando pro crime, eu não falo sobre o crime, eu não cagueto ninguém. Eu tô falando sobre o mundo do funk, não. O que eu falo sobre Deolane. As pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, é político. Pessoas que têm ligação com a Deolane e ela mapeia essa situação e ela faz acontecer. Porque sabe que se o Flávio do Bolsonaro ganhar,
vai afetar muito nos trâmites dela. Então, estaria para acontecer, porém eu já estou falando agora, um atentado contra o Flávio Bolsonaro. Até o próprio Frank, que já fez diversas declarações envolvendo facções ao longo do tempo, pareceu ficar surpreso quando o MC Misa soltou essa acusação, até para perceber que ele tentou se desvincular da história imediatamente. Durante a conversa, o Frank fez questão de deixar claro que aquela afirmação era de inteira responsabilidade do convidado e que ele não poderia responder pelo que estava sendo dito ali. Rapaziada, deixando claro que é responsabilidade do MC Misa. Segundo as notícias divulgadas até agora, a investigação da Polícia Legislativa teria sido iniciada pelo policial Bruno Ribeiro Fonseca. De acordo aí com as informações citadas pela CNN, ele utilizou dados do setor de inteligência da Polícia do Senado para acionar as autoridades policiais do Distrito Federal, formalizando a ocorrência. Já Flávio Bolsonaro afirmou que leva esse tipo de ameaça muito a sério e que teme sofrer um atentado semelhante ao que atingiu seu pai durante a campanha presidencial. Por isso, segundo ele, o uso de colete à prova de balas se tornou uma medida constante durante os seus compromissos políticos. Nas palavras do senador, abre aspas, infelizmente eu sei do que eles são capazes. Já tentaram fazer isso com meu pai. Não conseguiram. Não posso dar sopa pro azar. Além disso, Flávio também publicou uma mensagem no seu perfil lá no X afirmando que se pronunciaria sobre as denúncias. Nas postagens, ele associou o caso às acusações que já pesam contra Deolane e declarou, abre aspas, a mesma Deolane que gravou vídeo com Lula e é acusada de lavar dinheiro para o chefe do PCC estaria por trás deste plano para fazerem um atentado contra mim. Estou colocando a minha própria vida em risco para libertar milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por esses narcoterroristas do CV e do PCC. Bom, a gente sabe de toda a relação aí da Deolane com o Lula, né? Ela fez o L com força aí durante as últimas eleições e também não dá para esquecer aquelas imagens que circularam, né? Mostrando festas dentro de penitenciárias quando o petista voltou ao poder. Dito isso, vamos ser sinceros aqui, existe a possibilidade de o MC Misa simplesmente ter jogado essa informação no ar para gerar repercussão? É claro que existe, né? Até porque, ao que tudo indica, ele e Deolane já tiveram algumas desavenças no passado, inclusive, né? A defesa de Deolane Bezerra classificou as declarações como absolutamente absurdas e irresponsáveis e informou que está analisando aí a adoção de medidas judiciais contra o funkeiro. Mas também não dá para fingir que uma acusação desse tamanho não existe. O correto é justamente investigar e entender o que realmente está por trás dessa história. A verdade é que, pelo menos até agora, essa suposta articulação de um atentado contra Flávio Bolsonaro não conta com provas públicas nem com qualquer confirmação oficial por parte dos órgãos de segurança. Trata-se de uma denúncia feita por uma única pessoa durante uma transmissão na internet lá no canal do Frank. Portanto, ainda faltam informações e elementos que possam dar mais consistência a esse caso. Mesmo assim, por envolver a segurança de um senador da República, o assunto acabou gerando aí um procedimento de apuração por parte das autoridades. Bom, eu não duvido de mais nada hoje em dia, mas também a gente está muito longe de poder concluir qualquer coisa. Por enquanto, tudo isso continua sendo apenas um rumor que ainda precisa ser devidamente investigado. E você? O que você acha disso? Você acredita que a Deolane poderia articular algo desse tipo? Não sei, cara. Sinceramente, a parte de lavagem, né, dessa suposta lavagem de dinheiro pro PCC, eu aqui, na minha opinião, por conta desse tanto de movimentação financeira que nem eles conseguem explicar, eu até acredito, tá? Quer dizer, eu acredito muito. Agora, daí para um suposto plano aí articulado por ela com membros do CV para tentar contra Flávio Bolsonaro, não sei, cara. É difícil, para mim já parece uma viagem um pouco além, tá? Mas eu também não sei. Não sei o que pensar sobre isso. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.